Vamos com o esporte, Carlos Ferreira, bom dia novamente. Hoje tem decisão, né? Bom dia novamente, Márcio e todo mundo. Hoje tem campeão da Copa Verde 2025, decisão que ocorre em Goiânia. Hoje o jogo vai começar às 9 da noite. O Paysandu tem alguns atletas que já foram campeões da Copa Verde, que brigam por mais um título. Um deles é o goleiro Matheus Nogueira, que ano passado, na Copa Verde, era reserva, porque havia um revezamento e o Matheus Nogueira era titular nas demais competições. Na Copa Verde, o titular era o outro goleiro do Paysandu, que agora está na Ponte Preta, e o nome dele também fugiu. Era o Diogo Silva. Era o Diogo Silva. Então agora o Matheus Nogueira não apenas é titular, como pode até ser a grande figura, se a decisão for para os pênaltis, né? A responsabilidade para os goleiros, né? Vai muito além. O Goiás festeja ter o Tadeus, que é o Tadeu, né? Também chamado de Tadeus. E o Paysandu, enfim, tem Matheus Nogueira para a missão do Penta na Copa Verde. Vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo, né? Quanto antes a gente assimilar o jogo, melhor para a gente. Né? E vamos para os duelos individuais, né? Vamos propor quando tiver que propor o jogo. E se tiver que daqui a pouco esperar um pouco mais, né? Até a gente acredita que eles vão se impor um pouco mais lá em casa. Né? Mas, como eu falei, assimilar o contorno do jogo, a gente entender para que a gente, né, possa ter lucidez nas ações e fazer o que precisa ser feito para ser campeão. Olha, o Matheus Nogueira tocou num ponto fundamental. Inteligência emocional numa decisão como essa é tudo. Para o Goiás, por quê? Porque a pressão em cima do time do Goiás é muito grande. O Goiás joga essa decisão para conquistar acesso à Copa do Brasil. O Paysandu já está na Copa do Brasil. O acesso que o Paysandu pode conquistar é a terceira fase, ou seja, pular 2 fases da próxima Copa do Brasil. Mas o título da Copa Verde é particularmente importante para o Paysandu, porque é uma forma de o time ganhar moral para a sua reação na Série B, que é onde o Paysandu sofre pressão, né, pela campanha que faz até agora. Então, ter equilíbrio emocional, ter concentração para cumprir funções táticas, tudo isso está dentro do contexto da inteligência emocional colocada aí pelo Matheus Nogueira. O jogo vai exigir comportamentos diferentes conforme as circunstâncias no jogo. Ele até colocou também se o Paysandu toma as iniciativas ou se o Paysandu é um time reativo. Tudo vai depender do que o jogo for exigindo. E é que o time vai ter que se adaptar ao que for ditado pelo próprio jogo. É muito isso, é uma decisão, é valendo o título. O Goiás, Márcio, se você contar de 2017 para cá, o Goiás ganhou um título. Foi a Copa Verde contra o Paysandu. Então há também uma carência muito grande lá na equipe do Goiás, que vem para essa decisão com a consciência de que a noite é de fortes emoções, seja no tempo regulamentar ou numa decisão por pênaltis. O jogo em Belém ficou 0-0. Então agora quem ganhar, no tempo normal ou nos pênaltis, levanta a taça. O título dá a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, que o time esmeraldino não conquistou pelo Campeonato Goiano. Chamar o torcedor para que quarta-feira lote o Serra Dourada, é importante para a gente um título sempre é importante em todos os sentidos, para que a gente tenha uma força extra, é um jogo muito importante para todos nós, para que a gente também possa, dentro da nossa temporada, melhorar dia a dia, né? O Goiás, desde a chegada do técnico Wagner Mancini, teve uma derrota, foi na rodada passada da Série B. O Goiás perdeu para o América Mineiro por 1-0 e poupou alguns jogadores. Por quê? Porque o grande jogo para o Goiás é esse contra o Paysandu. Quando a Copa Verde começou, o Goiás olhava de lado para a Copa Verde, meio com nojo, não era uma competição importante. Hoje é uma competição fundamental para o Goiás, pela busca do acesso à Copa do Brasil, o Goiás do Wagner Mancini. 9 da noite, a bola vai rolar para Goiás e Paysandu. Vamos agora com o Remo, Ferreira? Bom, o Remo na Série B do Brasileiro fecha a rodada no 4º lugar. Por que o Remo fecha a rodada no 4º lugar? Porque ontem à noite, o jogo Atlético Goianiense
e Cuiabá terminou empatado em 1-1. Se o Cuiabá tivesse ganhado o jogo, ultrapassaria o Remo e tiraria o Remo do G4, né? Então o Remo fica no G4, o único jogo em que o Remo sofria essa ameaça era esse de ontem e aconteceu exatamente o que o Remo precisava. Então o Remo segue agora na sua rotina de treinamentos com foco no jogo da sexta-feira contra o Criciúma. O gol de Pedro Rocha no final do primeiro tempo deu a vantagem no placar. Mas certamente o que garantiu a vitória azulina contra o Coritiba foram as defesas de Marcelo Rangel. Nas estatísticas, 3 foram classificadas como difíceis. Mas ao mesmo tempo, com o goleiro sendo um dos melhores em campo, a torcida fica preocupada. Será que sempre vai ser sofrido assim? Dentro de campo a gente foi muito aguerrido. Às vezes futebol você tem que saber sofrer. E ontem foi um dia desse também. A gente, em determinados momentos do jogo, se defendeu muito e muito bem. Eu fico feliz, né, particularmente também por ter ajudado novamente o grupo. E como ajudou? Além de manter a invencibilidade, o resultado ficou marcado por ser a primeira vitória sobre o Coritiba na história. A gente quebrou um tabu aí, né, que a gente ficou sabendo também ontem, eu também fiquei sabendo ontem, que o Remo não tinha vencido ainda na sua história o adversário. E ontem nós marcamos novamente, mais uma vez, o nosso nome na história, ganhando aí desse adversário que é um grande clube aí do futebol brasileiro. E agora que venha muitas outras vitórias em cima desse adversário e outros também, mas é mais um tabu aí que a gente consegue. A campanha azulina neste início tem sido algo acima da expectativa. 2 vitórias em casa e 2 empates fora faz com que o Leão esteja brigando na parte de cima da tabela. E é claro que a invencibilidade é uma coisa boa, mas ela não pode trazer uma empolgação desnecessária. Eu acho que se a gente está nesse patamar, porque está havendo muito trabalho e não há empolgação, porque fez 8 pontos. Nós temos que continuar trabalhando, respeitando nossos adversários, sabendo das nossas limitações que têm que ser trabalhadas para que possam evoluir, e também sabemos que também nós somos uma boa equipe, uma equipe que é perigosa, que sabe se defender. Sem empolgação, o Remo segue em frente no campeonato. Com atletas do elenco habituados a grandes jogos, fazê-los entender a competição mais rápido possível pode ser a chave do sucesso. Assim como a camisa é muito grande do Remo, tem jogadores de valores, jogadores que estão aqui vestindo essa camisa hoje, que já jogaram Série A, que já jogaram Série B, que já foram jogadores de seleção brasileira, jogaram Libertadores e Sul-Americana, né? E isso, juntamente com o peso dessa camisa, tende as coisas acontecerem dentro de campo. Então, agora o Remo vai com a confiança mais elevada para esse jogo contra o Criciúma e também, embora os jogadores não falem, ou pelo menos para os torcedores, tem um pouco daquele gostinho de revanche, né? Afinal de contas, o Remo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Criciúma, recentemente em Belém, e agora há esse reencontro lá em Santa Catarina, na sexta-feira, 19h. O Remo com praticamente o seu time força máxima. A exceção é o lateral esquerdo, Alan Rodrigues, que recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, aí o Sávio reaparece na lateral esquerda. No mais, o Remo é uma continuidade, fica a questão lá do Caio Vinícius, se já pode voltar ou não para o meio de campo, mas nada disso representa problema ou preocupação pelo elenco que o Remo tem. Essas reposições têm acontecido com naturalidade, sem prejuízo, e o Leão Azul que vive esse momento especial. Imagine só, o Remo vive esse momento especial, foca isso no Pedro Rocha. Qual era o clube do Pedro Rocha antes do Remo? Criciúma? O Criciúma, ele e o Felipe Viseu vieram do Criciúma para o Remo. O Felipe Viseu é discreto até agora, mas o Pedro Rocha é o grande sucesso do Remo na temporada. Então ele chega grande a Criciúma, né? Pelo Criciúma ele foi muito discreto. E agora ele chega engrandecido pela performance que vem apresentando, pelos gols, pelo futebol que vem produzindo pelo Leão Azul. Muito bem, Ferreira, agora times amadores, vamos lá? O primeiro dos amadores é o Triunfo Atlético Clube, que é do Mosqueiro, está aí o triunfo na tela. Acadêmica é a equipe campeã sênior
do Grêmio Literário Português em Icoraci. O Ajax é do Barreiro, capital. Caiçarense, olha só, Márcio, Caiçarense, de Caiçara, do município de Murici dos Portelas, Piauí. Olha aí, o BDP chegando até o Piauí. Valeu. Avançando com o Remo, campeão sub-12 da Marabá Camp 2025. Com o Cametá Futebol e Resenha, município de Cametá. Chuquinha FC, de Abaetetuba, tá aí o Chuquinha. O Grêmio é de Inhangapi, Grêmio Inhangapiense. União Paris, Pratinha, Belém, fechamos aqui o desfile dos times amadores. Eu até proponho que nas peladas do fim de semana, essa galera acompanhe o que está ocorrendo nas principais competições do futebol profissional, né, Márcio? Isso. Aquele minuto de silêncio em homenagem ao Papa Francisco. O futebol como um todo está envolvido nisso. E ontem, aqui no Bom Dia Pará, nós mostramos o Papa Francisco recebendo camisas de clubes de futebol, onde era para aparecer o Papa recebendo a camisa do Paysandu, entrou uma foto dele recebendo a camisa do Grêmio. Então hoje, para a gente consertar essa história, vamos trazer a tela como deveria ter entrado ontem. Olha só, aqui o Papa na primeira foto recebendo a camisa do Remo, na segunda a camisa do Paysandu e na terceira o Papa recebendo a camisa do Águia. Então está feito o registro aqui, vamos para a foto seguinte com o devido destaque, né, do equívoco de ontem. O Papa no E essa momento... foto é legal, Ferreira, a reação do Papa, né? Conversando, se divertindo. Que futebol era algo que ele gostava bastante, né? E é bem a expressão, a melhor expressão que pode ficar do Papa Francisco, né? E sobretudo do Papa Francisco apaixonado por futebol, um argentino torcedor do São Lourenço, com aquela coincidência absurda, né? Eu fiquei curioso, Ferreira, para saber o que o torcedor do Paysandu falou para o Papa, porque ele está rindo bastante. Será que ele lembrou a vitória sobre o Boca Juniors? É muito provável que sim. Mas olha só, o Papa morreu aos 88 anos, às 2h35, né? Isso. E o número de registro dele no São Lourenço, de registro de sócio, era 88.235. Olha as Então, coincidências. essa coincidência bem pontual, né? Muito bem, Bem tá aí. chamativa. Tá aí então. Valeu, Ferreira. Mas fica por aqui porque tem Esporte Saúde. Agora. Mas se você não sabia, fique sabendo que idade tem consequências. Sim. Tem consequências a partir dos 30, então. Eu sei bem. Para todo mundo e para as mulheres isso pesa mais. Isso. Então, pelas consequências do avançar da idade, né, principalmente para as trintonas, o professor Leonardo Inet traz aqui ao Esporte Saúde digamos assim, um alerta ou, sobretudo, uma informação preciosa. A partir dos 30 anos, o corpo começa a preparar para uma nova fase. Os hormônios, como o estrogênio, começam a flutuar, especialmente na perimenopausa, que pode chegar antes da menopausa. Isso pode trazer ondas de calor que afetam mais de 1 em cada 3 mulheres no Brasil, além de mudanças no ciclo menstrual e até no humor. Os exercícios de força ajudam a equilibrar os hormônios, como insulina e cortisol, além de contribuírem para a produção de endorfinas, que melhoram o humor e combatem sintomas de ansiedade e depressão. Outra mudança importante é nos ossos e músculos. Após os 30 anos, começamos a perder cerca de 0,5% até 1% da massa óssea por ano, o que aumenta o risco de osteoporose no futuro. Os músculos perdem força a cerca de 3 a 5% por década se mantivermos um estilo de vida sedentário, deixando bem claro. A boa notícia é o exercício físico, como a musculação, a caminhada, ela pode fortalecer os ossos e músculos. Em apenas 3 meses dá para ganhar cerca de 2% de massa muscular. O exercício resistido retarda esses processos e fortalece os músculos, tendões, ligamentos, melhora a postura, alivia dores e reduz o risco de lesões no dia a dia. O coração também pede uma certa atenção. Com menos estrogênio, o risco de problemas cardíacos
pode crescer. O colesterol também ele pode ter suas alterações. Além disso, o metabolismo fica um pouco mais lento, o que facilita o ganho de peso. Mas a ciência mostra que cerca de 150 minutos de exercício por semana, como a musculação, a bike, a corrida, ela chega a reduzir em torno de 33% os riscos de doenças do coração. E uma dieta com mais vegetais e menos ultraprocessados faz toda a diferença nesse quesito. O que fica muito claro para a gente é a questão do metabolismo, né? Porque quando você é bem jovem, processa tudo muito rápido, tudo que come se processa muito rápido. Com esse avançar da idade, aí já o processo é mais lento e toda a digestão é mais pesada. Mas o que ficou muito claro aí do que disse o professor Leonardo é que a atividade física gera benefícios muito abrangentes à saúde física. Ele ia falar também ali sobre saúde mental, a relação da atividade física com saúde mental, mas isso vai ser um tema à parte para nós aqui no Esporte Saúde em breve. E fica esse alerta, como todas as quartas-feiras, a nossa ideia é essa, né? É chamar a atenção para o valor da atividade física. Afinal de contas, nós todos fomos concebidos para termos atividade física. Sim. As tecnologias é que nos trazem muita comodidade, né? E vão nos tirando. E a alimentação também, que deveria ser mais natural, hoje é muito industrial, e tem consequências. Então, a grande compensação para isso é atividade física. Praticar esporte, movimentar o corpo, beneficiar a mente, cuidar da saúde, tudo isso está relacionado. Muito bem, Ferreira. Obrigado pelo recado, pelos comentários. Valeu, amanhã até a gente se amanhã. encontra. Valeu. E a seguir...